queridos irmãos internautas que nos acompanham nesta oportunidade, que o amor do Cristo possa nos ser companhia em todos os instantes, em que, nos debruçando sobre o seu Evangelho, possamos discutir de forma aprofundada para nós mesmos o sentido da misericórdia que Ele veio nos ensinar há 2000 anos. Afinal de contas, é o Evangelho espaço para lições extraordinárias da misericórdia. Vivemos um mundo em que a indiferença, a separatividade, nos tem colocado em situação de desconhecer o outro e suas necessidades. Vivemos num mundo em que, ao julgarmos os nossos semelhantes, o fazemos de tal forma que não damos oportunidade sequer de um reajuste, de um recomeço. Nesses instantes que estamos vivendo, particularmente agora, quando se inicia um ano eleitoral, se passeamos pelas redes sociais, somos defrontados com a intolerância. A tal ponto que a pessoa diz aos seus próprios amigos: se tu não pensas como eu irei te retirar da minha lista de amigos. Vivemos num mundo, então, em que não temos mais a capacidade de dialogar respeitosamente com o outro, de ter uma opinião diferente, mas ainda assim reconhecer no outro um irmão de jornada. A tal ponto que pais e filhos, parentes, amigos de longa jornada, se dão a este papel terrível de separatividade. Estamos mesmo a chegar ao ponto das pessoas tomarem posição na própria religião em função deste ou daquele acompanhamento político partidário. São tempos decisivos para nós outros. Ou nos enfileiramos nestas correntes separatistas, ou nos aproximamos daquilo que foi a mensagem do Cristo, exprimindo a essência de Deus para nós outros. Sermos misericordiosos é a porta de entrada para que possamos verdadeiramente sentir Cristo dentro de nós. Ninguém que seja distanciado da misericórdia poderá dizer-se cristão, e muito menos ter a ideia de que tem um conhecimento ou tem uma vivência da divindade em si mesmo. Porque, afinal de contas, quando nos referimos a misericordiosos, nos referimos inicialmente ao Sermão do Monte, quando Cristo Jesus, ao nos falar sobre as bem-aventuranças, nos remete a uma sequência de passos que podemos dar no sentido da nossa evolução, e dentre estes, a misericórdia ocupa um lugar de destaque. Assim é que diz Jesus que o reino dos céus é destinado aos simples e humildes, ou os pobres pelo Espírito. São as pessoas que já vão se desapegando da matéria, daquilo que é material, das riquezas, que pode até ser rico, mas que não se vincula à riqueza, que entende o seu papel instrumental como um mero instrumento para a realização dos planos da vida, mas que ela não é a busca essencial, porque a busca essencial é espiritual. E posteriormente nos chama Jesus a ideia
de que deveríamos ter um comportamento diante das circunstâncias inevitáveis das aflições, de sermos diante disso mansos, de sermos diante disso, nessa compreensão, sermos também corajosos, resignados e amparados na fé. Mas depois diz Jesus que bem-aventurados são os pacíficos, os mansos, certamente, que têm a mansuetude e é pacificado para que, diante das ocorrências, das agressões, não identificar naquele que se faz adversário elemento para a construção de mais violência, de separatividade, mas buscar perdoar aquele que se faz adversário, porque na mesma medida será perdoado. Já é um sentido de equilíbrio que a pessoa vai se percebendo, e no exercício dessa mansuetude e dessa paciência é que mais adiante, aquele que busca Deus e sua justiça, também bem-aventurado, poderá experimentar a glória de ser e vivenciar, ser misericordioso e vivenciar a misericórdia. Porque a misericórdia já é um passo adiante. Diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar da questão, de que a misericórdia compreende alguém que já é manso e pacífico. Então, que já venceu aquele passo inicial. É pacífico diante das agressões, é manso no sentido do entendimento de que enfrentamos, afinal de contas, adversidades, adversários na nossa vida. Eles podem até nos considerar adversário, mas não o consideremos adversário. Tenhamos a capacidade da tolerância, do perdão, porque naquele estágio em que consideramos que ainda temos que perdoar alguém, somos ainda frágeis, ainda nos ofendemos a ponto de trabalharmos essa ofensa dentro de nós e chegarmos ao ponto de perdoar. Mas os misericordiosos, aqueles que realmente se fazem misericordiosos, estão um passo à frente. E diz no Evangelho segundo o Espiritismo que a misericórdia se faz com o esquecimento, o perdão das ofensas. Porque na realidade a pessoa nem mesmo se sente que foi agredido. Já reconhece naquele agressor alguém na infância espiritual. Já reconhece que aquele que faz uso da violência o faz porque é extremamente frágil espiritualmente. E por isso mesmo tem um comportamento diante deste agressor, diante da miséria humana que ele pode se revestir, que pode ser inclusive a da própria agressão, da violência, mas outras misérias humanas, e tocando-se diante dessa miséria humana, atua em favor dele, sem pensar em nada em troca. Porque muitas vezes pensamos na trajetória de sermos misericordiosos e, portanto, sermos atuantes na caridade, de que, num primeiro momento, nós fazemos o bem a outras pessoas. E a gente diz assim mesmo, hoje, não é? Aqui mesmo, que é hoje à tarde, é momento de se fazer trabalho social, mas digamos, as pessoas que estão dando os primeiros passos nas atividades caritativas, aí diz, hoje eu vou na Seja, à tarde, para fazer o bem aos outros. Nós dizemos isso, inicialmente dizemos isso, como se nós fôssemos portador de todas as bondades, benemerências, e aqueles outros todos necessitados. E aí fazemos isso. Mas lógico que com a prática, o exercício do bem nos amadurece, e depois nós reconhecemos que não é bem assim. Deus não nos colocou naquela posição porque somos melhores do que ninguém, somos todos iguais.
E assim como às vezes estamos distribuindo benemerências, bens, fazendo bem a quem precisa daqueles bens, estamos recolhendo daquele outro elementos fundamentais para o nosso crescimento. Por isso que nos dizia o magnífico Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Não era uma visão egoísta, vil, das relações de troca, como nós vemos nas personalidades humanas. Entendia o grande apóstolo que dando, recebíamos. E não precisávamos receber na mesma dimensão ou na mesma quantidade. Quando realizamos trocas, quando vamos comprar uma televisão, por exemplo, achamos, se a televisão é X e nós pagamos X, nós achamos que é justo aquele preço. Estamos recebendo algo que vale a mesma coisa que o meu dinheiro. Mas na ação misericordiosa que atende às necessidades do outro, não existe medidas de valor. Porque o que recebemos é um aprendizado para a nossa alma. Jesus nos colocou na condição de podermos atender à necessidade do outro, porque nós precisamos aprender a sermos generosos, misericordiosos, sermos caritativos, aprendermos com a caridade a elevarmos-nos à condição que Ele nos aguarda. Aquele outro que está experimentando nesta encarnação a condição de ser necessitado de um bem material ou de qualquer outra circunstância, necessita aprender pelo coração endurecido que registrava de outras encarnações, de que existem corações bondosos que lhe cercam e emocionar-se em alguns momentos de saber que o bem o ampara, mesmo nas condições mais miseráveis que ele ocupa. E quando pensamos isso, podemos pensar num mendigo e em alguém que leva o benefício amoedado, mas também pensemos nas necessidades psicológicas profundas, em alguém que está profundamente entristecido, profundamente só, e a caridade é a visita, a caridade é o ouvido que escuta o lamento, a dor profunda de quem passa por uma depressão, necessita de alguém que ali se apresente com o interesse sincero de ouvir, amparar e consolar. Qual é a medida de valor para um ouvido atento e bem intencionado e de boa vontade diante de uma dor profunda, de uma depressão, de um sentimento de que a vida perdeu o sentido, de que a existência parece não ter um rumo, e alguém se apresenta com os ouvidos que o Cristo nos forneceu, maravilhoso instrumento, para ouvirmos aquele lamento, ouvirmos aquela história e sermos instrumento de levar a palavra que edifica, que sustenta, que ergue e que aproxima da luz divina. É um valor incomensurável. A misericórdia é, portanto, esse estado de alma em que nos fazemos e nos percebemos irmãos dos nossos semelhantes, indistintamente, porque não precisamos imaginar o nosso irmão com tais ou quais características, sejam físicas, sejam de comportamento. Olhamos mesmo aquele que tem um comportamento completamente distinto do nosso e temos o nosso coração aberto para as suas necessidades. Esse é um comportamento misericordioso. Abrir o seu coração para o irmão em necessidade, seja ela qual for. Este é o convite que o Cristo nos fez há 2000 anos e que ainda somos resistentes por realizá-lo.
fizéssemos nós o caminho para a prática da misericórdia, o exercício da compaixão, e o mundo, rapidamente, passaria de nível de provas e expiações para um mundo de regeneração. Porque o nosso coração se movimentaria em direção à necessidade dos outros. Indistintamente, seja quais forem as condições que se apresente à necessidade do outro. Era Jesus no banquete de Levi. Em Mateus, no capítulo 9, há o registro de que Jesus havia sido convidado por Levi, Mateus, ele que era cobrador de impostos e tinha sido convidado por Jesus, e ele ia seguir Jesus, e fez uma festa de despedida com os seus amigos coletores de impostos. E eis que, havendo aquilo, vieram os fariseus e perguntaram aos discípulos: como é que o teu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Ao que, ouvindo, Jesus percebe aquilo que estava sendo comentado e vai em direção a deles e diz: os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Porém, ide aprender o que significa: misericórdia quero e não os sacrifícios, pois não vim chamar os justos, mas os pecadores. É extraordinária a reprimenda de Jesus, feita com fina ironia, porque ainda fala que os fariseus são justos na compreensão deles, porque eles se achavam justos, superiores aos outros, mas não justos, certamente, com relação à justiça divina. E Jesus, que era o justo puro por excelência, afirmava de que vinha para os doentes. Então não fazia sentido ele não ir à casa dos cobradores de impostos, que eram considerados na sociedade judaica como desprezíveis, porque eram todos eles indicados pelo poderio romano e cobravam impostos dos seus irmãos e, portanto, eram considerados como desprezíveis. E, além do que, ele se relacionava com os gentios, os não-judeus. Por todas essas características, eles eram considerados pecadores, ou seja, aqueles que saem fora da trilha da lei mosaica. Mas Jesus nos chamava a atenção, citando a passagem de Oséias, de que misericórdia vale muito mais do que qualquer sacrifício religioso. Vejamos que coisa importante nessa passagem de Jesus, a nos convocar a uma misericórdia que atende, inclusive, aqueles que são necessitados, não de dinheiro, porque eram ricos, coletores de impostos, mas eram necessitados de serem entendidos como irmãos. Para Mateus, Levi e os seus companheiros, era uma grande honra que Jesus tivesse vindo ceiar com eles. Era uma honra. Estavam muito contentes. E Jesus nos dá a ideia de que devemos viver no mundo e não ter receio de nos aproximarmos daqueles que são considerados impuros ou pecadores, porque são eles os necessitados. A mensagem de Jesus deveria ser levada a cada um deles, e se assim o fez diante de Levi e fez dele o grande apóstolo que nos legou, afinal de contas, um evangelho poderoso, fez também depois com Zaqueu, outro cobrador de impostos, a quem foi ceiar na sua casa e transformou a vida deles. A ida do Cristo à nossa casa, à casa de cada um, ao coração de cada um, é indispensável para a nossa transformação. E o Cristo não veio para os puros,
porque os puros já estão em sintonia com Ele, veio para os necessitados. A fina ironia é de que aqueles que se consideravam justos ainda não eram justos, ainda viam seus irmãos como desprezíveis. Não compreenderam ainda o sentido da palavra que ele apresentava, de que éramos todos irmãos e, portanto, todos filhos do mesmo Pai, que queria ver todos salvos. A segunda passagem que queríamos nos referir é do Evangelho de João, no seu capítulo 8, quando ele traz, e só ele traz, o caso da mulher adúltera. E todos conhecemos, porque chegam os doutores da lei, sempre eles, os considerados justos, e vinham acompanhados de outros escribas, que apresentavam a mulher, a que chamavam adúltera. E aí nós não sabemos que tipo de adultério era, se era de uma noiva, se era da mulher, a esposa. Mas como se diz que ela deveria ser apedrejada, deveria ser noiva, porque as noivas eram condenadas a serem apedrejadas. As mulheres, há escritos relatando de que eram destinadas ao enforcamento, mas se afirmava de que ela deveria ser apedrejada, e colocaram Jesus na seguinte situação: ou segue Moisés, para dizer que o pecado do adultério deve ter como punição o apedrejamento, ou então nega o seu discurso de ser bondoso e piedoso. Mas Jesus não cai no estratagema, e como todos sabemos, há os registros mais acurados sobre essa passagem. Ele fica escrevendo no chão. Alguns dizem que ali estava fazendo uma lista dos pecados daqueles que estavam se apresentando, e eles olhando ali, ele sabe tudo que eu sou, já era uma coisa complicada. Mas bem, colocaram a questão para Jesus resolver, e Jesus diz: o que for puro, que não tiver pecados, o que for plenamente inocente entre vós, seja o primeiro a atirar a pedra. E não fala mais nada e fica ali. Que majestade de Jesus diante dessa situação. Lembremos-nos de que não cabia aos judeus, mais depois do domínio romano, ter a autoridade de condenar ninguém à morte. É tanto que, quando foi com Jesus, eles tiveram que levar a Pilatos para ver a condenação. Os judeus não tinham mais o poder de condenar ninguém à morte. Então havia já um problema ali. Quem lançasse a pedra estaria indo, poderia ser punido pelo poder romano. Mas, mais do que isso, o que se verificou foi que cada um deles foi se ausentando, a começar dos mais velhos, foram se retirando. E Jesus depois ergue os olhos, vê que foram saindo todos e pergunta para aquela mulher se alguns daqueles que tinham apresentado queixa contra ela, se ainda estavam presentes. Não, eles se foram. Veja que há vários traços importantes nessa trajetória. E Jesus, como sabemos, diz: pois bem, se não há ninguém a te condenar, eu também não te condenarei. Vá e não erres mais. É interessantíssima essa passagem porque, vejamos, Jesus colocou uma situação e aqueles que ali estavam certamente não iriam jogar pedra, porque poderiam ser presos pelas milícias romanas, mas poderiam levar a mulher a julgamento, levar aos romanos, dizer: olha, ela cometeu tais e tais situações e estamos acusando-a. Mas não fizeram isso, simplesmente saíram, se retiraram-se. E, naquele caso em particular, há uma sentença pouco aprofundada pelas pessoas. É que Jesus disse: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra.
E ele era um seguidor da lei. Jesus dizia que não veio para destruir a lei. Ele poderia ter pego a pedra e lançado, porque ele era puro, ele era sem pecados. E é importante que no fim da sentença ele diz: e eu nem mesmo te condeno, avançando sobre a lei mosaica e dizendo: o amor supera tudo. A misericórdia supera o sentido da justiça. Esse é um elemento fundamental a ser registrado. É Jesus dizendo que a justiça tem que ser aplicada com os olhos da misericórdia. Perfeita colocação, extraordinária, para aquela mulher que diante do Cristo, perguntando sobre quem a acusava estava presente, ela não esboçou nenhuma desculpa. Não foi bem assim, eu não fiz isso. Como em geral acontece conosco, diante de uma acusação, olha só, estávamos prestes a ser mortos. E nessa situação, em geral, nos socorremos de todo tipo de justificativas. Mas essa mulher não disse nada. Apenas teve o gesto extraordinário de segui-lo. E seguir integralmente. E sabemos, porque a literatura espírita nos fornece, adentrar para além daquelas ocorrências normais que o Evangelho nos traz, de que essa mulher majestosa na sua renovação íntima vai ser brindada por ser a primeira a ver o Cristo depois da crucificação. Cristo aparece primeiro a ela, porque é o grande exemplo de renovação. Mas não só isso, há o registro de que ela depois experimenta o sacrifício supremo da dedicação aos leprosos, aos que tinham as feridas no corpo, como ela carregava feridas na alma, e foi purificar-se das feridas da alma em auxiliando os rancinianos, os leprosos, para, experimentando também a lepra, dar o primeiro passo da sua jornada de retificação dos seus erros. Porque a justiça existe e ela se faz, mas ela é amparada e ela é compensada pelo muito amor daqueles que se propõem realizar o desiderato de superar as suas condições de erro para se encaminhar em direção à luz. E, mais adiante, na percepção da misericórdia, nos encontramos com um caso extraordinário do bom samaritano. É uma história muito conhecida, nós não vamos nos deter a ela, a não ser para considerar. Sempre que lemos a passagem, nós ficamos a pensar: passou aquele levita, passou aquele doutor da lei, diante daquele caído na estrada e não o amparou, não o ajudou. E aí vem o samaritano, que era, portanto, considerado menor entre os fariseus, os saduceus, são considerados menores, mas foi ele a ter o gesto de solidariedade, de socorro, de amparo. E de Jesus aos seus discípulos, depois da passagem, há um relato de Emmanuel sobre isso, que logo depois da passagem haviam ainda dúvidas e ficaram perguntando: mas afinal de contas, explica-nos melhor sobre essa situação, aonde está realmente a solidariedade, não é, e tal. E ele disse: o que percebes tu sobre a solidariedade
e sobre a misericórdia que deve ser atribuída aí. E todos imaginam, a misericórdia deve estar direcionada àquele que sofreu o ataque. Misericordioso foi o samaritano. Ele disse, mas ninguém mais merece a misericórdia. Não merece a misericórdia aquele levita que passou endurecido em si mesmo, no seu orgulho, na sua vaidade. Ele merece a misericórdia. Pensemos misericordiosamente em direção a esse coração endurecido. E ao doutor da lei, pensemos também. Pensemos com compaixão em relação àqueles que foram os causadores da violência. Esses precisam de compaixão. Precisa de compaixão nossa, aquele que amparou na estalagem, para que ele se mantenha na sua atividade de acolher os que se lhe dirigem. Em outras oportunidades ele possa continuar fiel. O samaritano merece a nossa compaixão e a nossa misericórdia, porque é muito difícil neste mundo que temos permanecermos andando sempre no rumo certo. Então merece a misericórdia este também, e cada um deles. E os discípulos foram se olhando e dizendo, a coisa mais ampla, a ideia da misericórdia, a ideia da compaixão é mais ampla. As necessidades são múltiplas. Aquele está necessitando superar o rigor do seu coração, a dureza. Aquele precisa se sustentar no bom caminho. Quantas vezes oramos por aqueles que são ou que têm permanecido a realizar o bem? Pois são necessitados de serem amparados, de que haja oração para que permaneçam. Porque é muito fácil cair na vaidade. Imaginemos um grande palestrante, vamos imaginar Divaldo. Aí dizer, não, mas ele já é de Deus e tal. Precisa das nossas orações. Necessita das nossas orações. Com que maravilha, já vimos Divaldo dizer, orem por mim. Com que maravilha vimos aquele espírito extraordinário, franciscano, reencarnado, companheiro de Francisco reencarnado, que se fez Papa com o nome de Francisco. E logo quando se apresentou, disse, orem por mim. Que majestosa humildade deste espírito, de largueza extraordinária, que quando ainda era bispo em Buenos Aires, tinha uma senhora que tinha sido abandonada, e abandonada pelo marido, tinha 2 crianças, e ela tinha um trabalho que só podia realizar durante alguns meses, aí ela tinha aquele trabalho temporário, e nos outros meses não tinham o que fazer. E caiu na prostituição. Mas ela levava os filhos à igreja, e humilde ficava na porta e levava. E sempre aquele bispo chegava diante dela e dizia, a senhora não quer entrar? Como vai a senhora? E passaram-se os anos, aqueles filhos dele iam sempre para participar das atividades da igreja e tudo mais. E um dia ela chegou diante dele e disse, muito obrigado. E ele disse, mas por que a senhora me pede, me diz muito obrigado? É porque mesmo sabendo o que eu faço, o Senhor nunca me deixou de chamar de senhora. Olha que coisa importante. É na vida como nós tratamos os outros, o respeito, a despeito daquilo que carregamos de miséria, sermos considerados como irmãos, com dignidade.
E esse que se fez Papa fez um livro e disse: o nome de Deus é misericórdia. Um dos livros que ele fez. E há um relato extraordinário que ele faz, porque ele sinaliza para a ideia de que Deus nos coloca Cristo como exemplo máximo de misericórdia. E é verdade. Imaginemos o Cristo descer das alturas celestiais para atender às nossas necessidades. Que amor há no Pai para vir em busca das nossas necessidades, entregando-nos o puro Cristo para nos acompanhar em nossas aflições, em nossas dores, e principalmente as nossas dores espirituais. Maravilhosa a passagem. Se aprendêssemos com o Cristo, poderíamos ter um roteiro existencial muito mais seguro, mais equilibrado. Chico Xavier nos traz em sua mediunidade um registro de Humberto de Campos, de uma passagem extraordinária, porque ele nos fala, Humberto de Campos, desencarnado, acompanhado de um amigo, tinha uma missão de amparo e de socorro a uma jovem que estava sofrendo obsessão. E inicialmente, ele, em reunindo-se no plano espiritual, lhe é aconselhado o que fazer. Ele diz: essa jovem, você precisa ir à casa dessa jovem para, em induzindo em pensamento a sua mãe, fazer com que ela leve a jovem ao centro espírita, porque lá haverá um médium. O médium chama-se Alberto. Ele está encarnado há 36 anos e lá ele desempenha funções que irão oferecer o socorro a essa jovem. E aí eles foram observar nos fichários celestiais quem era esse Alberto. E quando eles foram, eles se surpreenderam, porque apresentou-se diante deles aquele homem, antes de encarnar, dizendo em oração, em súplica fervorosa ao Cristo: Senhor, Senhor, quanto errei, quanto. Por minhas mãos levei tantos, e pelas minhas atitudes levei tantos à morte. Levei tantos ao desespero. Fui responsável por separações, roubei, matei. Quanto eu fugi do roteiro da justiça divina. Por isso mesmo eu te peço, Senhor, que me deis uma encarnação, onde eu possa ficar amputado as minhas mãos, para que eu não possa ser capaz de roubar, ou que eu fique cego, para que eu não seja capaz de desejar nada além daquilo que é necessário. Ou, Senhor, se for possível, que eu venha com uma idiotia, uma deficiência grave, para que eu não pense em fazer o mal a ninguém. Senhor, me traga lepra ao corpo, para que eu sofra todas as dores que eu causei. E aquele testemunho de dor daquele espírito, que reconhecendo os erros das suas vidas pretéritas, se apresentava para uma reencarnação restauradora. E era visto logo em seguida, depois de ser assinada pelo espírito do Alberto, a sentença que vinha embaixo, do espírito que em nome do Cristo determinava: o Senhor quer misericórdia e não sacrifício. Portanto, determina-se que ele venha a cumprir com uma missão. Aos 30 anos lhe será exacerbada a sua mediunidade, e aí, dos 30 aos 60 anos, basta ele dedicar 8 horas por semana
para a atividade mediúnica, em que ele poderá ajudar os seus semelhantes. E com essa prática do amor, haverá de cobrir os seus pecados, porque o amor cobre a multidão de pecados. Que maravilha! A sentença reproduzia aquilo que o Cristo dizia no Evangelho, como tratávamos anteriormente. O Cristo, citando Oséias, falava que queria a misericórdia e não o sacrifício. E a sentença estava de acordo com o Evangelho. E aquele médium iria ser a salvação para aquela jovem que estava obsidiada. Mas aí, chegando Humberto de Campos, vai à casa da menina, intui a mãe para que leve a menina para o centro espírita. Quando chega lá, procurando o Alberto, cadê o Alberto? O Alberto não estava. E aí, Humberto, entrando em comunicação com aquele que presidia, afinal, os trabalhos da casa, é informado: ele não tem vindo, vem raramente, nos últimos tempos não tem aparecido, mas ele se localiza em tal casa e tal. E aí Humberto também intui para que deem um endereço para a mãe, e ela vai lá em direção a esse médium que poderia auxiliar a jovem. E lá encontro ele deitado numa rede, e ele diz: não, eu não posso atender, eu já fiz muito isso, eu fiz isso 2 anos, eu estava direto no centro espírita, mas é cansativo, e eu tenho esposa, filhos para cuidar, passei por uma enfermidade, não posso fazer isso. Ademais, que eu conheça, trabalhar de graça só burro. E aí Humberto de Campos faz o seu relato final e diz: olha a miséria humana, quem pudesse confrontar aquele espírito de joelhos, dizendo ao Cristo que podia vir de todas as formas para superar as suas condições de miserabilidade, recusando o trabalho que é a condição de seu reerguimento. É por isso que, retornando àquilo que é repassado pelo Papa Francisco, ao nos dizer: imaginemo-nos, cada um de nós, como embaixadores de Deus. Somos embaixadores de Deus. Queremos ver misericórdia no mundo? Somos nós, como embaixadores de Deus, que devemos espalhá-las aos nossos semelhantes. Quando olhamos para o mundo e dizemos: esse mundo não tem compaixão uns pelos outros, olhamos para dentro de nós. O que estamos fazendo para modificar essa realidade? O que dizemos diante da separatividade, diante dos desatinos, diante das dores, diante das misérias humanas? Somos embaixadores de Deus. Cada vez que olhamos o nosso irmão e vemos nele a necessidade, e somos compelidos a um gesto de ternura, de amor espontâneo, de fraternidade verdadeira, e o abraçamos na sua necessidade, somos embaixadores de Deus. Como é que perdemos a oportunidade de sermos embaixadores de Deus? Não nos encarnamos para a obtenção do título universitário, não nos encarnamos para a obtenção deste ou daquele bem ou patrimônio, para a realização deste ou daquele consórcio afetivo. Isso faz parte da vida, mas não determina a vida. Nos encarnamos para trazer Deus em nós em direção aos nossos semelhantes. E quando nos fazemos Cristo em nós, atendendo às necessidades dos nossos semelhantes, experimentamos a gloriosa situação de nos vermos misericordiosos.
Mas saibamos todos, há uma distinção: misericórdia para nós e a misericórdia divina, porque Jesus nos falou: os misericordiosos receberão a misericórdia, mas receberemos a misericórdia de Deus. Aquilo que fazemos aos nossos semelhantes, aquilo que realizamos em relação aos nossos semelhantes, fazemos com uma intenção ainda um tanto imperfeita, porque estamos aprendendo sobre o amor. Mas o amor perfeito, quando se direciona para nós, não tem limites de bondade. Quando falamos de misericórdia para nós, dizemos: abrimos o nosso coração para a necessidade dos outros. É um gesto que experimentamos, que aprendemos a realizar e que vamos nos exercitando para realizarmos bem. Mas Deus, desde o princípio, abriu o seu coração para nós e está o tempo todo nos ofertando de tudo para a nossa redenção. Mas nós só recebemos a misericórdia divina quando nos fazemos aptos a receber toda a beleza do que vem do alto. Porque o que vem do alto é graça, é gratuito, não tem pré-condição. Muitas vezes dizemos: eu farei ao outro isto, e imaginamos aquilo que receberemos em volta. Imaginamos mesmo a sentença do Cristo: serei misericordioso e receberei a misericórdia. Enquanto pensarmos dessa forma, estamos dessintonizados do Pai e não podemos receber a misericórdia do Pai. Quanto mais nos esquecermos de que receberemos algo em torno da nossa misericórdia, mais vamos nos habilitando o nosso vaso ainda imperfeito, para que ele se torne puro para a recepção da grande misericórdia do Pai. E o que queremos do Pai, afinal de contas? Dizia Francisco de Assis, aquele que mais se aproximou do Cristo, na existência, na carne, e ele falava, em êxtase profundo, vendo a distância entre ele e Deus: ah, que miserável sou, verme. Observava todas as misérias humanas, e tu, só bondade, só luz, perfeito amor, perfeito amor. O que queremos nós de Deus? Madre Teresa de Calcutá nos alertava, ela que socorria todos os miseráveis nas ruas. Houve um momento em que ela disse: fui procurado por um senhor, e ele me disse: a minha mulher está quase louca, eu estou quase cego, e eu queria que uma voz humana fosse nos visitar, uma voz com humanidade fosse nos visitar. E era dito por Madre Teresa, eram pessoas de posses, mas estavam miseráveis da voz humana. Olha só que coisa. E ela nos convida: já olharam ao seu derredor? Já olharam as diversas misérias humanas que existem? As dores que nos acompanham de todas as formas? Elas não precisam da roupa gasta, da veste, ruída, rota de um miserável. A miséria humana tem vários matizes. Precisamos atender aos nossos pobres que nos cercam, pobres de carinho, pobres de amor, pobres de afetividade, pobres de esperança. Quantos desesperançados, quantos necessitados da palavra de Deus em suas vidas, quantos necessitados de que se digam: sabe, o seu parente, aquele seu parente que constituiu todas as belezas da sua vida e que desencarnou por esta ou aquela contingência, não importa. Sabe, ele vive plenamente. E ele é amado plenamente.
E mesmo que tenha feito ou isto ou aquilo, errado ou não, haverá misericórdia. Porque a despeito de todas as dores, a sentença do Cristo é sempre a mesma: misericórdia quero, sacrifício não. Misericórdia eu quero para que todos possam, em última instância, experimentar a beleza de se sentir plenamente amado. E dizia Madre Teresa, o câncer, a tuberculose, não são doenças terríveis. A pior doença é a pessoa se achar não amado. Esta é a maior doença. Então, como embaixadores de Deus, como candidatos a misericordiosos, levemos aos nossos irmãos a palavra que o Cristo nos transmitiu a todos e nos pediu para vivenciá-la. Amor, amor e caridade, amor e misericórdia, amor e compaixão, amor e tolerância. E dizia, numa passagem maravilhosa, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que devíamos ter compaixão de tudo. Compaixão da terra, das lavouras, da mata, da árvore, da fonte, da erva, dos animais, porque todos eles, como criação divina, nos auxiliam a viver. Compadecemos-nos mesmo da família, da habitação, do filho, do pai. E muitas vezes dizemos, por que vim nesta família? Porque era essa a família necessária, a nossa redenção, a nossa renovação. Amemos-nos inteiramente aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos entes queridos, aos nossos entes não tão queridos. Compadeçamos-nos também dos jovens, dos filhos ainda em tenra idade, da criança, do amigo e também do inimigo. Compadeçamos-nos também de cada um dos que em nossa jornada se faz estrangeiro, faminto, pobre, porque foi Ele a nos dizer, a todos esses a quem agasalhaste, deste de comer, deste de beber, foi a mim mesmo que fizeste. Que possamos ser, para os nossos irmãos, como aqueles amparadores que campeiam em torno de nós, porque pelo nosso pensamento, Jesus fala ao coração de cada um dos necessitados. Pelas nossas vibrações amorosas, muitos irmãos nossos, no plano espiritual, estão agora recebendo bênçãos e luzes, reconforto e amparo, esperança para renascer. Haverão de lhe dizer nos seus ouvidos, irmão, irmã, irmãozinho, irmãzinha, muito errastes, que te importa o passado. Neste instante, Jesus está determinando para a tua existência misericórdia e não sacrifício. Avances, esperança, amor e caridade te acompanham. E eis que nesta reunião na seja, os corações agora se irmanam, para que a consolação abrace a todos os necessitados e possamos, acolhendo nesse abraço o nosso irmão, recolher as bênçãos divinas que nos chegam sempre como convocação para mais servir, para mais servir, para mais servir. Grato a Ti, Senhor, por todas as oportunidades de serviço e amparo que o nosso coração
se faça embaixador da tua vontade amorosa, em nome do Pai que muito nos ama. Assim seja.